Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Copcast, o podcast da Copanest Piauí. Aqui trataremos de assuntos relevantes relacionados à saúde, anestesiologia, à gestão. E hoje recebemos convidados muito especiais. Eu sou Roberta Rocha e a partir de agora vamos falar de um tema relevante na área da anestesiologia, que é gestão do centro cirúrgico, para garantir a eficiência, a segurança, a qualidade em um ambiente bastante dinâmico. Trouxemos aqui dois grandes anestesiologistas do nosso estado, o doutor Eduardo e a doutora Socorro. Primeiro, agradecer por terem aceitado o nosso convite para a nossa segunda temporada aqui do Copcast. Prazer é todo nosso. Primeiro, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. O doutor Eduardo Henrique Ramos de Souza, ele é médico pela UESP, especialista em anestesiologia pela HGA, não é isso, doutor? Em Santos, São Paulo, especialista em gestão de residência pelo Hospital Sírio-Libanês e presidente da SAEP, a Sociedade de Anestesiologia do Estado do Piauí, e chefe do bloco cirúrgico do HU na Universidade Federal do Piauí. E aqui também a gente recebe a doutora Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro Coutinho Ferreira. Ela é médica pela Universidade Federal do Piauí, especialista em anestesiologia pela Santa Casa de Campinas, no Hospital Irmãos Penteado. É especialista em administração hospitalar pela APM, especialista em gestão e consultoria em saúde pelo IPOC, ex-diretora administrativa do HCT no período de 2000 a 2014, é ex-primeira secretária da Copanest no período de 2014 a 2017 e também chefe do Centro Cirúrgico da Unimed Primavera. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Com um currículo desse, teremos muito assunto. Doutor Eduardo, que é atualmente presidente da Sociedade de Anestesiologia, vou começar com o senhor. E aí vamos falar sobre essa gestão, né? Quais são os principais desafios na questão da gestão do centro cirúrgico e como é possível a gente equilibrar essa eficiência operacional, a segurança dos pacientes, principalmente a rotina da equipe médica. Eu gosto sempre de pensar o centro cirúrgico, não só eu, mas muita coisa que eu tive na literatura também, o hospital como um todo funciona como uma empresa, né? E é uma empresa que se exige alta qualidade, alto rendimento, não é muito diferente. Para gerir o centro cirúrgico, a grande parte desafiadora que eu considero é conseguir gerenciar recursos humanos. Porque a parte de tecnologia, a parte prática, você é uma máquina, você consegue dar manutenção, você tendo esse planejamento adequado, ela consegue entregar, né? Você vai adicionando ali novas tecnologias, tudo isso ajuda bastante. Mas já o recurso humano, a gente tem algumas dificuldades ali que a gente encontra, que a gente tem que dar um jeitinho de conseguir gerenciar, né? Eu gosto de separar em 3 dimensões. A primeira está mais relacionado a você conseguir aquele engajamento da sua equipe para que todo mundo consiga obter ali o melhor desempenho. Quando eu digo melhor, não necessariamente é o máximo, né? O ser humano não é uma máquina que você bota óleo, liga na tomada e você consegue exaurir até obter o máximo rendimento. Não é assim que funciona, né? E todo mundo tem também sua particularidade, suas valências, né? Esse aqui é melhor nisso, aquele lá é melhor naquilo. Então, você tentar achar esse equilíbrio para que você consiga que cada profissional individualmente, como equipe, ele consiga ter o melhor desempenho é uma das partes mais difíceis, né? A gente conseguir. A segunda dimensão que eu gosto de avaliar é que os profissionais, muitas vezes, eles podem ter dificuldades ou eles têm alguma dificuldade ali de conseguir aderir a processos, né? E hoje a gente usa muito o exemplo da aviação comercial, que é uma das práticas humanas mais seguras, que tem mais checklists, mais etapas de segurança, mais etapas de checagem. O centro cirúrgico hoje não é diferente. A gente tem várias etapas de checagem que a gente tem que seguir, tem que cumprir. Então, fazer com que o humano consiga cumprir cada uma dessas etapas de forma eficiente também é um pouco difícil, né? Geralmente, eu faço gerência no hospital público, a Socorro faz no hospital privado, mas a gente vê os erros, às vezes, se repetem, né? Seja porque algum detalhe deixou de ser visto no pré-operatório do paciente específico,
alguma coisa deixou de ser orçada adequadamente, por exemplo, no orçamento de um procedimento cirúrgico, algum detalhe do convênio do paciente especificamente, ou do checklist pré-operatório do paciente no geral, quando ele deixa de ser avaliado e quando você tem sucessões de erros, você acaba tendo um desfecho que pode ser ruim, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente consegue corrigir a rota, mas aí quando a gente tem um evento que acaba sendo ruim, quando a gente vai ver retrospectivamente, a gente vai encontrar várias vezes aquelas microfalhas, né? Existe até um exemplo clássico, que é o queijo suíço do Ramsay, que é a falha tem várias barreiras, né? E, em determinado momento, passou um buraquinho do queijo suíço, passou outro, até que, enfim, chegou no erro final. E a terceira dimensão é, nós somos seres humanos, as relações interpessoais, às vezes, podem ser bastante desafiadoras. A gente vê, por exemplo, nos reality shows, sempre tem uma confusão, né? E aí o centro cirúrgico é um ambiente fechado, com várias classes funcionais atenção diferentes. Diária do próprio ambiente, né? Isso. As cirurgias mais tensas, cirurgias mais tranquilas. A gente tem técnico de enfermagem, enfermeiro, anestesista, cirurgião. Esse cirurgião é formado na universidade tal, outro na universidade tal, anestesista a mesma coisa. Então, conseguir gerenciar essa equipe para que a gente consiga ter o mínimo de estresses, né? Picuinhas são muito comuns, tá? Um ou outro desavença que pode acontecer, e tudo naquele ambiente fechado também é bastante complicado, né? Tentar promover aquele ambiente máximo de respeito, né? E cooperação. Isso aí é um desafio muito grande. Doutora Socorro, como o próprio doutor Eduardo falou, os desafios, né? A experiência de um na gestão pública, privada, esse equilíbrio da gestão entre inovações e tecnologia é desafiador, né? É muito desafiador. E ele foi exatamente no ponto mais importante do gestor. No nosso caso de gestão de centro cirúrgico, a principal dificuldade é a gestão humana. É o corpo clínico no todo. É tanto a parte médica como a parte de técnicos e enfermeiros. Então, você conseguir fazer essa sequência de todos eles trabalharem para um resultado final é muito difícil. Porque tudo que ele disse, eu assino embaixo. Nós hoje, com o tempo, a área de saúde ela foi se tornando uma gestão muito profissionalizada. Então, é muito importante seguir protocolo. Quando você tem os protocolos, que você faz a gestão daqueles protocolos, o resultado é um resultado de sucesso. Porque a intenção principal é a segurança do paciente. Então, tudo que você faz ali, quando é criado, não é criado à toa. Ninguém está estudando regras e determinados assuntos, que é a NR32, que é não usar adornos, que é uma das coisas mais difíceis de adesão do profissional. Adesão bem complicada. É muito difícil. O profissional questiona por que ele tem que tirar a aliança se ele usa o óculos. Aí você tem que explicar, doutor, o óculos você limpa todo dia, a aliança você não lava toda hora. Então, assim, é muito complicado essa parte de seres humanos. E, então, assim, existem vários protocolos que têm que ser seguidos para a segurança do paciente. E essa conscientização, porque nem todos têm essa noção, nem todos têm essa paciência para estudar isso. Então, a nossa função é exatamente ter isso e ter o jogo de cintura para explicar, para fazer com que a liderança seja uma coisa agregadora. Porque o líder, ele não precisa brigar, ele não precisa gritar, ele precisa ser respeitado. Então, no caso, quando você tem um conhecimento técnico e você sabe conversar com o cirurgião, com a enfermeira, orientar o técnico, não tem confusão. Mas até você chegar nesse ponto, é um processo assim, um tanto... Muita serenidade e sabedoria. Muita. A gente sabe também que o anestesista ele tem um papel fundamental, né? Principalmente dentro do centro cirúrgico, onde ele atua, na maioria da sua rotina. Mas como está essa atuação? Ela vai além da anestesia? Ela tem influenciado na questão da gestão, na liderança? Como é que está dentro desse ambiente? O anestesiologista é o profissional que é o que chega primeiro no centro cirúrgico e é o último que sai. Geralmente, o cirurgião, ele vai para ele está no plantão, mas ele não fica dentro do centro cirúrgico toda hora. Ele sai, ele vai lá fora fazer um atendimento, isso no hospital público. No hospital particular, ele vai para o consultório dele, ele vai no horário da cirurgia dele marcada. O anestesista, não. Ele trabalha em escala de plantão e ele vive dentro do centro cirúrgico. Então, ele conhece toda a rotina
diária, de funcionário, as manias de cada um, todo mundo. Então, o anestesiologista, ele tem a capacidade de fazer uma organização. Porque como ele está lá diariamente e conhece todos os cirurgiões, porque ele está lá rodando com vários, então ele consegue entender quais são, por exemplo, o tempo cirúrgico de um cirurgião, de outro. Ele consegue monitorar tudo isso. Geralmente você pode pensar o seguinte, desculpa ter uma coisa, o cirurgião geralmente ele vê o pele a pele. O que é isso? Isso. Quando ele faz a incisão e quando ele dá até a hora que ele dá o último ponto. Mas o anestesista, ele vê desde o momento que o paciente entra na sala até o sai da sala. E dá consulta pré-anestésica, né? Geralmente dá consulta. Então, assim, você tem toda aquela vivência. Então, o anestesiologista tem como organizar, junto com a enfermeira do plantão, toda a sequência de cirurgia, dar dica. E outra coisa, que como a gente fica ali dentro, você consegue ter uma visão tridimensional. A gente não fica entrando e saindo, a gente fica lá. Então, você está ali de fora. E aí, você está ali no corredor e você está vendo tudo que está acontecendo. Então, realmente, para o anestesiologista, a gestão do centro cirúrgico é muito mais fácil. É mais natural. A gente pensa assim, é como se você conseguisse olhar de fora, em vez de você estar dentro do campo. De estar dentro. Além dessa sabedoria, a gente sabe também que a tecnologia ela vem transformando bastante a área da saúde, né? E de que forma ela pode ser utilizada para a gente poder otimizar essa gestão dentro do centro cirúrgico e, além disso, ela trazer uma eficiência para o dia a dia para esse profissional. Isso aí eu gosto bastante, inclusive, porque esses dias eu escutei que eu sou o menino dos números. e é porque eu ainda faço isso de uma forma ainda meio rudimentar, porque o sistema operacional que a gente tem lá ainda não consegue entregar tudo que a gente quer, mas como ele não consegue entregar tudo, a gente tenta ir atrás de alguma coisa, né, que consiga nos ajudar. Felizmente eu tenho um setor de TI até bem forte no meu hospital e me auxilia bastante nisso. Mas, basicamente, a tecnologia, além, obviamente, do próprio procedimento cirúrgico, de torná-lo mais seguro, mais interessante, para o anestesista, vários equipamentos hoje que a gente tem à disposição, mas na gestão, principalmente, ali a gente tem o planejamento. Então, como a Socorro falou, às vezes o cirurgião está mais restrito ali, né, o anestesista ele consegue ver no macro, mas tudo isso a gente consegue colocar em números. Hora que entra, hora que sai, quanto tempo demora para chegar, quanto tempo demora para sair, quanto tempo fica ali na RPA e tal. Tem vários indicadores que a gente pode adotar e a partir dali tentar identificar aquilo que é mais sensível, aquilo que é melhor de intervir e tudo mais. Então, quando você sabe mais ou menos o tempo cirúrgico de cada um, qual é o tipo de insumo que cada um usa, para cada tipo de procedimento, a gente consegue ajustar a agenda de forma que ela consiga ser mais próximo do desempenho melhor, né? Geralmente o pessoal pensa, tem 12 horas de plantão, a cirurgia dura 2 horas, dá para fazer 6 cirurgias. Não é bem assim. Não é, tá longe de ser... Não é uma inteligência artificial. Apesar dela poder nos ajudar exatamente nisso. Ela está nos ajudando muito, demais, inclusive. Mas você vai incluindo ali, ó, por exemplo, a vesícula por vídeo vai durar 1h30. Para esses cirurgiões é 1 hora, para esses 1h30, para aquele 2 horas. Nesse período de 12 horas, eu tenho que contar também que vou ter limpeza de sala, que tem algumas coisas que são preconizadas, contagem de instrumental e tal. Então, tudo isso você vai, como se fossem casinhas que você vai encaixando, né? E a partir dali você descobre que Saver 2 não é 12. Não vai dar 12. Você vai ter que fazer ali 3 ou 4 no máximo, porque para você não atropelar o processo de segurança e entender também como é que cada um vai se comportar e tentar o ajuste melhor, né? Então, a tecnologia nos ajuda muito nisso. E gestão de insumo, né? Eu acho que talvez esse é o principal. E, na verdade, a questão dos indicadores. Hoje, como a gente estava falando, a questão da gestão, toda empresa ela trabalha com os indicadores. Então, a empresa seleciona os indicadores junto com a equipe, né? Quais os indicadores daquele setor. Então, tempo de sala, tempo de recuperação anestésica. Por que conta tempo de sala? É importante. Quantidade de oxigênio, que é insumo. Até para um planejamento do que vai utilizar e a quantidade, né? E o custo. Evitar hoje desperdício. O custo está dentro de qualquer resultado da empresa. Que, como o Eduardo falou, o centro cirúrgico ele é uma empresa dentro de uma empresa. Então, assim, centro cirúrgico, farmácia e nutrição são os pilares de um hospital. Então, ali, aqueles 3 setores, eles têm que estar muito bem equilibrados para não dar prejuízo, porque eles quebram a empresa. Um alinhamento, né? Exatamente. Então, o centro cirúrgico, ele tem condição de alavancar um hospital, mas ele também tem a condição de destruir se ele for mal gerenciado. Exatamente.
muito. Então, porque assim, os indicadores hoje, uma TI eficiente, você consegue ter tudo na mão. Eu tenho tudo no meu tablet. Eu acompanho dia a dia tudo que acontece dentro do meu centro cirúrgico, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. As câmeras eu vejo a hora que meu cirurgião entra. Se ele reclama que a sala demorou para ficar pronta, mas eu sei quanto tempo ficou pronta, que horas que ele entrou, como foi o resultado dele. Então, quando ele vai me questionar, eu já estou com ele na palma da minha mão. Eu digo, não, senhor, não foi assim, não. O senhor chegou atrasado 25 minutos, a sala estava pronta de tal hora para tal hora, o senhor foi que atrasou o seu procedimento. E assim eu vou indo. Então, assim, essa questão da tecnologia, ela é muito importante. E para o anestesiologista em si, houve uma evolução fantástica nos equipamentos nossos. Quando eu comecei na anestesia, aqui em Teresina, foi um baque muito grande quando eu cheguei de Campinas aqui, né? Também tive Uma realidade, um também cenário tive. totalmente Senhora, diferente. difícil. Eu quase que eu voltava. Também. Passei 6 meses olhando a passagem todo dia. Eu fiz isso. Eu, não, essa aqui não dá para mim, não. Então, foi muito difícil. Porque, apesar de Teresina ter... Era um polo de saúde, mas, infelizmente, sempre houve uma lentidão e uma pouco investimento na área da saúde. Os grandes investimentos que ocorreram foram do serviço privado. Realmente, o serviço público... E principalmente público, método diagnóstico, né? Exatamente. Mas, assim, é muito lento. Então, assim, graças a Deus, a cooperativa aconteceu, e a cooperativa cobrou muito isso da gestão pública e da gestão privada, qualidade. Porque quando a gente tem um anestesiologista por sala, que antes a gente era uma especialidade que tinha muito poucos representantes, com o tempo foi melhorando tudo isso. Então, a gente foi cobrando também... As escalas, né? Exatamente. Fomos cobrando os equipamentos. Entendeu? Porque como que tem condição da gente fazer um procedimento seguro se a gente não tem monitor? Se não tem o básico de monitorização, que é regra da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é impossível. Então, graças a Deus, a Cooperativa dos Anestesistas teve um trabalho muito importante nisso, que foi cobrar dos gestores da área pública e do serviço privado equipamentos adequados para dar segurança aos nossos pacientes. Então, a nossa tecnologia melhorou muito. Nós ainda temos um longo caminho, mas eu acho que foi um grande avanço. Então, aquela representatividade do próprio anestesiologista com aquelas asas de anjo, nesse período que vocês chegaram, representou bastante. Totalmente. Totalmente. Exatamente. Falando desses desafios que vocês, com a experiência que vocês têm, e principalmente em relação ao passado e ao presente, à realidade hoje, quais os conselhos que vocês dariam para essa geração que está chegando, os novos anestesiologistas, os novos profissionais, principalmente no quesito de gestão, que é a pauta que a gente está debatendo aqui hoje? Eu acho que eu queria que os colegas que estão chegando entendessem que tecnicamente, todos eles estão nivelados. Certo? As residências são muito boas hoje em dia. A gente tem uma preceptoria assim, fantástica. Nós temos maravilhosos serviços no Brasil. Então, isso nós não temos, nós ficamos a dever a lugar nenhum fora do país. Eu acho que o grande diferencial é a disciplina e o network. No sentido de que a pessoa entender que ele não está ali, só a especialidade dele, o título de especialista dele, vai fazer ele ser um profissional que ganhe mercado. Que o network dele, a relação dele com a equipe que ele trabalha e com os cirurgiões, com os técnicos, é muito importante. A maneira como ele se comporta dentro do trabalho dele é muito importante. E a disciplina. Porque não adianta eu ter várias subespecializações, eu ser o melhor de todos na minha residência e eu chegar 2 horas atrasado no plantão, eu sair para almoçar e esquecer dos colegas, eu não me preocupar em ficar atento ao procedimento, eu achar que só o que eu fiz está bom e eu não dar um feedback para o cliente, para o próprio cirurgião. Então, assim, são detalhes que constroem a carreira do profissional. Uma carreira sólida, né? Que a gente pode estar falando que é essencial para o bom profissional, né? Isso, exatamente. Geralmente, o médico, isso é até uma visão um pouco mais antiga do profissional médico, né? Ele sai bem formado, tecnicamente, quase todo mundo sai muito bem, principalmente pós-residência. Mas uma das coisas que eles esquecem de se tocar, às vezes, é que ele está sendo, todo mundo, na verdade, né? Mas o profissional médico, muito mais, ele está sendo constantemente avaliado, né? Por mais que ele não tenha determinadas penalidades por causa disso, mas
O seu colega de profissão percebe o profissional que você é, se você eticamente corresponde, se você não tem lá boas atitudes, o profissional de enfermagem, por exemplo, vê, ele está vendo, ó, essa técnica dele ali é estranha, não sei, acho que não é tão interessante. Então, às vezes as pessoas podem não perceber exatamente isso, mas a gente está sendo constantemente avaliado. Isso é uma coisa que você vai levar enquanto você trabalhar. Então, manter essas boas relações é importante. É muito importante. É a humildade, né? Isso. Eu acho que quando você trabalha em equipe, o senso de equipe, ele transforma você faz você evoluir, né? Uma das coisas que a cooperativa, que eu acho muito interessante, a cooperativa dos anestesistas, ela trabalha muito a preparação do profissional quando ele chega, né? Então, quando ele chega em Teresina, ele é bem recebido pela cooperativa e é explicado todo o sentido do que é a nossa cooperativa, que é trabalhar juntos. Porque não é só uma questão de organização financeira, é uma questão de qualidade de trabalho mesmo. A gente não teria conseguido as condições dignas de trabalho que a gente tem hoje se a gente não tivesse trabalhado juntos. Então, é muito importante essa humildade de você entender que você trabalha em equipe em todos os sentidos. No ambiente pequeno do centro cirúrgico, no ambiente hospitalar, que é um pouco maior, e no grupo do nosso estado. E assim vai indo. E até essa questão do cooperar, né? Da própria lema do cooperativismo, que juntos somos mais fortes, e a união por excelência. E é uma grande parceria que tem a cooperativa também com a sociedade, né? Falando um pouquinho sobre o senhor também como gestor da sociedade. A sociedade, ela acaba sempre andando um pouco em paralelo com a cooperativa, né? E ela acaba atendendo a alguns dos interesses do associado no que tange principalmente a parte educacional. É uma das coisas que a gente mais tenta fomentar, né? Inclusive, reforçar o convite ao Sava, que vamos ter em maio e junho, então são duas turmas, reforçar o convite aos colegas. Mas a gente tem tentado exatamente isso, manter a educação continuada do associado, representá-lo perante a Sociedade Brasileira de Anestesia. A gente tem várias... Não só para os novos cooperados, né? Mas para quem já está... Isso, exatamente. Até porque a anestesia ela é dinâmica, né? A sociedade humana ela é dinâmica. Então, ao longo do tempo, a gente vai enfrentando os novos desafios, né? Então, antigamente a anestesia funcionava de uma forma, hoje a gente já vai ampliando, vai aumentando o leque, inclusive o leque de atuação. Hoje a gente está com uma discussão muito grande com relação à anestesia para profissionais não médicos, para profissionais não médicos, né? Como dentistas. Já tem até discussão também sobre tatuagem, entre outros processos, né? Outras coisas que são procedimentos que são meio dolorosos e que cada vez mais as pessoas não querem mais. Uma repercussão grande na mídia. Isso, teve uma repercussão recente grande, né? Então a gente enfrenta esses desafios aí de ter que discutir, descobrir o interesse também do associado, ver como é que os profissionais estão lidando com essas situações e tentar deixar todo mundo coberto pela legislação adequadamente. Então a gente tem esse papel muito importante, né? Eu gosto, uma coisa que a Socorro falou sobre humildade, eu gosto sempre de dizer que eu não sou o chefe, eu não sou o presidente. Eu estou o chefe, eu estou o presidente. Uma hora eu vou sair, alguém vai ter que continuar o legado, pode ser muito melhor, inclusive, do que o que a gente está fazendo agora. Mas é importante que, e é um convite que eu sempre faço aos colegas, lá no nosso universitário também, de vez em quando eu dou esse toque, que a gente tem que se aproximar um pouco mais da gestão. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, não sei se o Socorro também concorda, é que depois que você entra num cargo de chefia, às vezes para você sair é difícil. Porque ou você não encontra sucessor, ou ninguém tem lá muita paciência para entrar naquilo, né? Mas a gestão eu acho uma ciência maravilhosa. A gente consegue aprender muita coisa, a gente evolui muito, inclusive como ser humano mesmo. Porque quando você está no seu mundinho, fazendo só a sua coisinha e lidando principalmente só com o seu interesse, com o interesse do paciente ali, do cirurgião naquele momento, é uma coisa. Agora, quando você tem que conciliar o interesse lá dos 300 cirurgiões que aparecem, todo dia aparece um novo, do grupo de anestesia, que todo mundo tem uma particularidade, daquele grupo de técnicos, quando você vai ter que lidar isso aí, você começa a entender um pouco mais como é o outro colega, tentar ser um pouco mais compreensível em algumas coisas, ser um pouco mais taxativo em outras também, que isso é importante. Então, eu sempre convido os colegas a tentar se aproximar mais da gestão, entender como é que os processos funcionam, até para evitar, assim, às vezes eu acho que todo mundo está na gestão, né? Se sente até um pouco injustiçado com algumas cobranças ou alguma coisa assim que a gente vê que, não,
A pessoa está falando, mas ela acha que ela não está entendendo como é que funciona na realidade, ou então, por ela não ter muita noção de como é que funciona esse gerenciamento, ela acha que é simplesmente bater um estalo de dedo e está tudo resolvido. E não é. Tem todos os processos que tem que entrar, tem que estar mais maduros, né? Nossa, gerenciar a crise acho que é o mais difícil. E todo dia parece uma picuinha nova, né? Todo dia. Então, isso aí é o que é aquilo que eu falei das relações humanas, né? Interpessoais. Sempre vai ter isso aí. E gerenciar isso aí é muito difícil mesmo. Então, é um convite que eu sempre faço aos colegas. Se aproxime mais da gestão, tenta entender mais ou menos como é que funciona cada um desses processos, porque é importante. Vai ser bom para você, você vai ficar até mais compreensivo também com algumas situações que podem acontecer e até se indignar com outras que não deveriam acontecer e que acabam acontecendo, né? E assim, quando todo mundo entende aquele processo, sabe por que está funcionando, tem aquele feedback da gestão, né? Por que isso tem que ser assim? Qual é a vantagem realmente disso aqui ser dessa forma, apesar de eu não gostar de ser feito assim, mas tem que ser desse jeito para evitar algum desfecho ruim? É mais fácil ele conseguir aderir, né? É mais fácil a gente conseguir a colaboração de todo mundo. É porque a questão maior é isso, é as pessoas entenderem que às vezes as coisas não é do jeito que eu quero. É a maneira que tem que ser para um todo. Porque eu não posso adequar uma regra a interesses pessoais. Beneficiar apenas não pode. Diante de um centro cirúrgico que tem É. desde o paciente até os demais profissionais. Não, até porque tem uma gestão superior. A gente é gestor do centro cirúrgico, mas tem a gestão do hospital. E a gente tem que prestar conta a esse gestor maior. E inclui vários setores. O centro cirúrgico, ele é interligado. Ele depende da farmácia, do setor de internação, da governança clínica. São vários setores. É um emaranhado. É o coração do hospital. É o né, coração. Então, assim, no caso, por exemplo, para que haja controle de materiais e medicamentos, o anestesiologista é obrigado a fazer a ficha de anestesia e escrever lá tudo que ele usou, até porque precisa fazer o faturamento daquelas coisas para ser cobrado na conta do paciente. Se ele não faz, trava o faturamento. Se ele trava o faturamento, não entra o dinheiro no hospital. Com relação a controle de medicamentos, porque hoje nós temos que ter controle de alguns medicamentos que são de uso controlado, né? Que o anestesiologista é o que tem acesso a isso e que só nós podemos pegar. Nós não podemos botar essa responsabilidade no técnico, no enfermeiro. É a mesma coisa do cirurgião botar um técnico para auxiliar uma cirurgia ou operar. Ah, não, porque ele é acostumado a fazer isso, ele já faz isso há 30 anos, ele pode vir aqui fazer. Não pode. Não é obrigação dele, ele é um técnico, ele tem um nível médio, ele não tem nem nível superior. Como é que eu posso passar a minha responsabilidade, que é a minha caixa de anestesia, para um técnico? Porque eu me acomodei e não quero ir lá pegar ou não quero registrar num documento. É complicado. Então, assim, essa questão da gestão, as pessoas têm que entender o tanto que é importante elas entenderem e se aproximarem, como o Eduardo fala, por quê? O porquê de cada coisa. Não é uma coisa fácil, porque a gente tem que realmente prestar conta com outros setores, mas é apaixonante. Quando você começa e que você entra naquela rotina, é uma coisa que busca e você aprende muito. É como o Eduardo disse, eu sou apaixonada pela gestão e a cada dia que passa, eu aprendo mais. Aprendo com os funcionários, aprendo com as rotinas que são criadas, com os novos protocolos. Então, assim, é uma coisa que você estudar, você está muito atualizado em todos os sentidos. Inspirador. Então, muito inspirador. Assim, voltando ao tema de humildade, tem uma coisa que eu acho que deve acontecer com a Socorro também. Muitas vezes a gente encontra ali alguns talentos, né, que chegam para a gente e, assim, eles vão encontrando soluções também, né? Então, uma coisa que faz parte da gestão também é você identificar essas pessoas. E lapidar esses E lapidar, exatamente. E dar uma certa liberdade para que elas possam trazer novas ideias. Quando você está ali numa posição específica, é muito comum você ficar sempre focado naquilo ali, e aí, às vezes, você tem dificuldade de ver outros caminhos. Novos horizontes, né? Principalmente quem está ali muito na prática. E, geralmente, assim, algumas pessoas têm algumas ideias interessantes que a gente consegue implementar, melhorar o trabalho, melhorar o serviço, né? Então, às vezes, as pessoas esperam que o gestor ele seja aquele que vai dar o norte, nós vamos fazer tudo que ele mandar. E não é assim. A gente tem esse processo para estabelecer, mas, ao longo dele, a gente vai encontrar algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, saber ouvir também isso aí
avaliar novas ideias. Algumas não vão dar certo, outras vão dar muito certo, outras vão melhorar absurdamente todo o trâmite ali daquele processo que você está tentando desempenhar. E é importante que você tenha essa capacidade de escutar quem você está gerenciando, né? E assim, separar ali as boas ideias e, do máximo possível, tentar implementá-las. Isso é muito importante, Eduardo. Um bom líder, ele sabe ouvir feedbacks, sabe, né? E ele sabe valorizar e não ter ego. Porque o ego é o que destrói o líder, né? Então, aquele líder que tem o ego, que ele, como o Eduardo disse, fica fechado, ele não vai para lugar nenhum. E nem melhora o serviço dele. Que maravilha. Olha, hoje tivemos muitos insights valorosos aqui para falar com dois grandes especialistas na área de gestão em centro cirúrgico. A gente quer agradecer a vocês e abrir aqui o espaço para as considerações finais, deixar uma mensagem para a cooperativa. Em nome da cooperativa, a gente agradece mais uma vez por terem aceitado o convite de participar do Copcast e deixar as considerações e aí um exemplo para a geração que está por vir e que está entrando na gestão e na área de anestesia. Eu acho que assim, eu só tenho a agradecer à cooperativa pelo convite, agradecer ao meu colega Eduardo, meu companheiro de congresso. de Congresso Paulista. E, assim, é muito importante, eu acho que essa troca, né? A gente se encontra, a gente conversa bastante, mas essa troca e convidar mesmo aos colegas para entrarem nesse mundo de gestão cada vez mais. Cada pessoa vai ver o tanto que isso é apaixonante, que engrandece a sua vida, inclusive pessoal, né? E que nós estamos aqui, que a cooperativa ela é a grande base que a gente tem, a nossa fortaleza. E é muito bom porque a gente ainda tem esse grupo que é a Copanest Saep. Eles desde o início trabalham juntos e só nos fortalecem. Então, foi um prazer. Queria só agradecer o convite também. É difícil a gente ter uma oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto, né? Geralmente os colegas, a gente gosta mais de termos técnicos, né? Assuntos técnicos. Mas é uma excelente oportunidade, espero que as pessoas vejam esse podcast, até se inspirem um pouco mais para poder adentrar muito nesse mundo que é apaixonante. Tem alguns percalços, sempre tem, mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que a gente aprende muito e a gente consegue, ao longo do tempo, melhorar as nossas relações, melhorar o nosso modo de trabalho, o nosso ambiente de trabalho. E é só a partir do melhor gerenciamento disso aí que a gente consegue evoluir. Obrigada, olha. E antes da gente encerrar, eu quero lembrar você para seguir as redes sociais da Copanest, convidar para seguir também as redes sociais da SAEP, dos nossos convidados, curtir, compartilhar o conteúdo do Copcast e convidar vocês para ficarem ligadinhos para os nossos próximos episódios, sugerir pautas também através das nossas redes sociais, de forma que a gente possa levar mais conteúdos com profissionais que tragam para trazer mais autoridade e conhecimento para todos vocês que acompanham o trabalho da cooperativa. Então, fiquem ligadinhos, curtam, compartilhem e façam parte da cooperativa, trazendo conteúdos e participando, seja de gestão ou das ações e iniciativas que a cooperativa faz. Então, fiquem ligados para o próximo Copcast e até o próximo episódio. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada, foi ótimo.